capítulo 5, versos 10 e 11. Todos encontraram? Romanos, capítulo 5, versos 10 e 11. Eu queria que você prestasse bastante atenção, com carinho, no que esse texto lhe diz. Ele diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Esse é o estado de nós, hoje, da igreja hoje, reconciliados com o seu Deus. Mas para entendermos o peso dessa frase, eu preciso voltar um pouquinho atrás. Eu preciso voltar ao estado de Adão. Eu preciso voltar lá no Éden, para que a gente possa entender um pouco mais o que foi que Cristo fez por nossas vidas. Adão resolveu comer de um fruto, e não é o fruto o problema, mas é a desobediência à ordem direta de Deus a Adão: não toque ali. Deus não disse para não comer, disse para não tocar, não toque lá. E a mulher foi lá, tocou no fruto, apresentou a Adão e ele comeu. Com isso ele sentencia qualquer coisa viva na terra. Tudo está fadado ao envelhecimento e à morte. Por isso que em Romanos, se não me falte a memória, o capítulo 5, o pastor Lúcio pode até me corrigir depois, mas se não me falte a memória, eu acho que é o capítulo 5, que vai falar que tudo está sendo praticamente degenerado por conta do pecado de Adão. O mundo se destrói por si só, por conta do pecado de Adão. E essa é a sequência que nós trazemos também ao nascermos. Ou seja, ninguém aqui está livre da morte. Romanos 5:12. Ninguém aqui está livre da morte. O fim de todo ser vivente na terra é a morte. Aí a Bíblia vai dizer que o pecado reinou através da morte, mesmo sem a lei. Ele se apresenta como algo difícil de se lidar, ou seja, algo praticamente sem cura. Desde Adão, a primeira geração, até o último bebê que nasceu hoje, ele tem que lidar com um problema chamado morte. Ele não está livre dele. A morte é o que nós temos que enfrentar com certeza. Mas aí Jesus chega e ele diz assim: eu sou a vida. Aleluia. Eu tenho uma vida. E eu dou a vida àquele que crê em mim e em meu Pai. Por que é que Jesus chega resolvendo o principal problema da humanidade? Porque ninguém mais tem autoridade sobre a morte. E isso é comprovado quando Cristo vai para a cruz do Calvário. Passa lá aproximadamente 6 horas pendurado entre os cravos, agonizando, com falta de ar. E ao terceiro dia ressurge. Ele apresenta-se a todo mundo dizendo: eu sou a cura da morte. A morte não pode me dominar nem me vencer. Não há ninguém que possa me parar. Porque antes que a morte chegasse até mim, eu tenho domínio sobre ela ao ponto de me autodesligar. Porque no ápice do Calvário, Cristo diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Deus recolhe o seu espírito. Não foi a morte que chegou e deu um fim. Quem deu um fim foi o próprio Cristo. Por isso que ele vai dizer que ele tem autonomia, autoridade entre a vida e a morte. Ele tem autoridade para tirar a sua vida e para reconstituí-la novamente. Porque a morte não tem domínio sobre ele. Aleluia. Enquanto o mundo pergunta o que vamos fazer com a morte, enquanto os cientistas perguntam o que vamos fazer com a morte, Cristo disse: eu já a derrotei. Aleluia. Aleluia. Enquanto os homens procuram soluções para a morte, para viverem eternamente,
se apresenta como a vida eterna. Glória a Deus. Cristo se apresenta como a porta de entrada aos portais eternos. Cristo se apresenta como o dono da vida. E não só isso. Quando cremos em Cristo, saímos da qualidade do primeiro Adão e entramos na qualidade do segundo Adão, que é o próprio Cristo. E a partir desse momento, muitos de nós passam a vida de fé sem entender o que foi feito na cruz do Calvário. Muitos de nós seguem tentando colocar regras e formas para poder seguir a Jesus, sem entender o que foi feito por nós no Calvário. Aleluia. Muitos de nós querem uma coisa perfeita, exata, bem encaixadinha, direitinha, sem entender o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E aí Paulo vai passar praticamente o livro de Romanos, os primeiros capítulos, defendendo uma coisa chamada fé. Porque os judeus chegam dizendo, não adianta ser de Jesus sem ter as obras judaicas, sem ter as leis judaicas, sem ter a circuncisão. Aí eu acho bonito Paulo chegar e dizer assim, vem cá, quando o pai da fé recebeu a promessa, ele estava circunciso ou incircunciso? Eles têm que responder que ele estava incircunciso. Enquanto eles defendiam que a única forma de ter ligação com Deus era ser circuncidado, Paulo apresenta a eles a fé que abençoou a vida de Abraão. Aleluia. A fé que regou a vida deste homem antes de qualquer outra coisa. Por isso que eu disse, enquanto nós entramos numa igreja e queremos formas concretas, formas exatas, coisas perfeitas, perdemos uma coisa chamada graça. Eu gosto de uma parábola que Jesus diz assim, ele sai 5 horas da manhã e chama uma pessoa para trabalhar na obra dele. Essa pessoa vai, ele diz, eu vou te pagar um dinheiro no final do dia. Depois ele chega de novo meio-dia e chama outra pessoa e diz, eu vou te pagar um dinheiro no final do dia. E o último chega no final do expediente e ele diz, eu também vou te pagar um dinheiro no final do dia. Aí quem está lá desde 5 horas da manhã está indignado, está estressadíssimo porque trabalhou muito e vai receber a mesma coisa de quem não trabalhou nada. Isso é uma ilustração sobre a graça divina. A graça é dele. Ele dá a quem quer, da forma que quer. E enquanto não desfrutamos da graça, prestamos atenção ao que há ao redor, mas não prestamos atenção no que há sobre nós. Aleluia. Muitos crentes hoje conhecem vários testemunhos, mas não têm testemunho para dar. Conhecem várias vidas abençoadas, mas não têm bênção para contar. Conhecem várias pessoas, pregadores, cantores e várias outras pessoas no mundo, mas não conseguem apresentar o seu Jesus. Conseguem ter fé no que os outros dizem, mas não conseguem ter fé quando lê sua Escritura. Conseguem ver Jesus na vida do outro, mas não consegue ver Jesus na sua própria vida. Consegue ver a graça superabundar na vida do outro, mas não consegue ver na sua. Eu espero nessa noite poder resolver parte desse problema. Jesus, quando morre no Calvário, ele não só nos dá a salvação, mas ele muda duas coisas também. A primeira coisa se chama reconciliação. Reconciliação aqui tem dois aspectos. O primeiro, a minha mudança com relação a Deus. É quando ele vai dizer, nós éramos inimigos, não é a parte de Deus que tem raiva de mim, era eu que não gostava das coisas de Deus. Então quem não nasceu em um lar cristão vai entender que não queria entrar numa igreja evangélica, não queria ouvir sobre a palavra de Deus, não queria ouvir pregação nenhuma, queria se manter naquela sua rotina de sempre.
não queria saber, aquela velha frase, eu queria falar de vocês sobre Jesus. A pessoa diz assim, não, eu tenho Jesus desde quando eu nasci. Ele não quer conhecer, ele não quer se aproximar. Então, nesse ponto, a Bíblia diz que somos inimigos. Não queremos proximidade com o Criador. Queremos eles à distância. Até porque temos uma coisa dentro de nós que aponta dizendo, eu não posso chegar na frente dele. Eu tenho pecado. Eu tenho um defeito. Eu tenho problemas. E ele não vai me aceitar. Uma das coisas que eu dizia muito quando eu recebi um convite para ir para a igreja evangélica, eu dizia a seguinte coisa, Deus não quer um cara como eu, não. Deus não quer um cara que gostava de escutar a sepultura para ficar calmo. Esse era o meu pensamento. Deus não quer um cara que gosta de escutar Planet Hemp. Deus não quer um cara que gostava de escutar Bob Marley. Deus não quer se aproximar de uma pessoa que é totalmente rebelde e além das coisas de Deus. Mas quem não queria se aproximar de Deus era ele. Então, nesse aspecto, a Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos. Não porque Deus tivesse ira, raiva de mim, mas porque eu não conseguia me aproximar dele. Então, Deus queria uma solução. Seu filho vai à cruz do Calvário. E aí a Bíblia vai dizer que nós, sendo inimigos, ele nos reconciliou com ele. Aleluia. Ou seja, aquele que não queria chegar perto, não sabe viver mais sempre. Aquele que não queria ouvir falar sobre Jesus, agora não consegue parar de falar sobre Jesus. Aquele que não queria orar, que não queria buscar, que não queria comunhão, agora já não consegue mais ficar sem essas coisas. Aí você vai entender por que o alvoroço da pregação dos apóstolos e por que os apóstolos não conseguiam parar, ficar em um só lugar. Eles tinham que estar abrindo igrejas, eles tinham que estar pregando sobre Jesus Cristo, eles tinham que estar falando sobre a salvação. Porque o que tinha vindo a eles era mais concreto do que qualquer outra coisa no mundo. A verdade que tinha clareado a eles era uma verdade preciosa demais para ser guardada só para eles. Então eles começaram a compreender que o relacionamento entre eles e Deus havia mudado, porque eles agora queriam proximidade. Aí você vai lembrar de Deus dizendo assim, se aproxime de mim e eu me aproximo de você. Glória a Deus. Se chegue a mim, peça perdão a mim e eu lhe perdoarei. Clame a mim e eu responder-te-ei. Deus está sempre tentando se aproximar do ser humano. O ser humano é que inventa mil e uma desculpas para se aproximar de Deus. Então Jesus, através da justificação, que nós só conseguimos pela fé no sacrifício de Cristo, abre a porta chamada graça. E nós podemos agora se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus, falar com Deus. Não se trata só de orar, conversar, ter Deus como um amigo, como um pai. Por isso que a Bíblia vai dizer, agora eu posso clamar, Abba, Pai. Pai. Jesus não chegou dizendo que Deus era um ser estrondoso, cheio de poder. Jesus chamou ele de Pai. Pai. Quantos esqueceram que ele é Pai? Que ele se aproxima de você como um filho. Que ele quer comunhão com você como se você fosse não, porque você é filho. A proximidade que Deus quer conosco não é uma proximidade de ritos religiosos, mas é uma proximidade. Não é uma proximidade de fazermos, executarmos e sermos, mas é uma comunhão de estarmos com Ele, podermos falar com Ele como nosso Pai.
como alguém que é próximo, íntimo, como alguém que está do meu lado e não depende de qualquer coisa que eu faça, mas está do meu lado porque me ama. Está do meu lado não porque eu sou ou devo ser, mas está do meu lado porque quer me transformar naquilo que ele sonha. Pai. A Bíblia descreve uma coisa que eu acho muito bonita sobre pai e filho. E enche a tua aljava deles e lança. O pai sonha, prepara os filhos e os lança. Assim Deus faz. Ele não nos abandona numa conduta onde você tem que se virar. Ele é a sua oração, ele é o seu louvor, ele é a sua pregação. Ele é a sua comunhão, ele é a proximidade, ele é o caminho. Não há como chegar até Deus sem que Jesus guie ao caminho. Aleluia. Então ele mesmo conduz tudo com maestria. E nós não percebemos. Nós vamos orar e não temos palavras. Quem já se deparou com essa situação? Só tem choro. Não tem nada mais para dizer. O desespero, a angústia chega a ser tão alta que não tem o que falar. Não tem o que apresentar. Aí quando a gente pensa que ele não está nos ouvindo, aí a Bíblia diz assim, que ele interpreta os gemidos inexprimíveis da nossa alma. Leva até Deus como um cheiro suave em suas narinas. Aleluia. E nós podemos perceber que no momento de mais profunda angústia e desespero, ele nunca nos abandonou. Glória a Deus. Nunca saiu do nosso lado. Obrigado, meu Senhor. Nós, porque não percebemos a sua ação sobre a nossa vida. Deus Santo. Mas a Bíblia diz que ele nunca abandona. A Bíblia chega a dizer que a chuva cai sobre os justos e os injustos para demonstrar a bondade e a fidelidade de Deus. Aleluia. Porque Deus não depende da minha fidelidade. Ele é fiel mesmo que eu permaneça infiel. Mesmo que eu seja fraco, Ele é a minha fortaleza. Aleluia. Mesmo no desespero, Ele é o socorro. Sem abrigo, Ele é o abrigo. Ele é a muralha que me rodeia. Glória a Deus. Ele é a voz que me acalenta. Aleluia. Ele é o Espírito que me sustenta. É a mão que me conduz. É aquele que toma as palavras do homem e ele mesmo fala. É aquele que quando não conseguimos mais andar e prosseguir, é quem sustenta na palma das suas mãos. E nos conduz ao ponto que ele gostaria que estivéssemos. Para quê? Para sermos abençoados por ele. Aleluia. Existe uma coisa que não compreendemos, esta coisa se chama gratidão. Hoje Deus tem que fazer para ser Deus. Deus tem que mostrar para ser poderoso. Mas a Bíblia descreve que Ele é Deus sem mostrar nada. Aleluia. Que Ele é Deus sem fazer nada. E que Ele é Deus sem demonstração nenhuma. Aonde é que Deus mostra isso, irmão? Você vai ver Jesus deitado lá na polpa do barco. A tempestade chega, os discípulos se apavoram, se perturbam e dizem: ei, ei, acorda, acorda, acorda. Nós vamos perecer, olha se não é a gente. Jesus está na polpa do barco, está na frente do barco. Aí a gente vê a onda, o vento forte, entra água dentro do barco, e a gente começa a dizer: Jesus, acorda. Como se ele dormisse. Como se ele perdesse a noção do tempo. E ele está dormindo. Eu acho interessante que quando ele acorda, a primeira coisa que ele diz é: por que vocês estão desesperados? Vocês não têm fé? Como quem quiser dizer: eu estou bem aqui. Aí ele levanta na polpa do barco e diz: mar, aquieta-te. Vento, silencia-te. Aleluia. E a grande bonança, e os discípulos olham para ele e dizem: meu Deus, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem.
Mas a frase dos discípulos, a mais estrondosa do que qualquer outra coisa, é um homem que manda o mar se aquietar. E o mar se aquieta. Chegue na beira da praia e mande parar as ondas, elas não param. Mas se Jesus estiver lá, elas param. Aleluia. Elas obedecem à sua voz. E você vai ver Deus dizer a mesma coisa para Jó. Jó, quem impôs os limites ao mar? Eu disse ao mar, até aqui. Daqui você não passa. Daqui você não pode passar. O limite está conduzido pela voz. Não é a mão de Deus que está atrapalhando, é a voz. Deus falou na criação. Daqui você não passa. E dali o mar não passa. E quando passa é pela vontade, ordenança ou permissão daquele que tem todo o poder. Mas às vezes nós precisamos de uma coisa grandiosa. E a Bíblia nos demonstra uma coisa que às vezes é bem pequenininha. E que às vezes a gente sai de casa e não vê. Ao sair daqui, você olha para cima. Você vai ver que a lua está lá em cima. As estrelas estão lá em cima. E elas estão seguras apenas pela palavra de Deus. Aleluia. São seres abstratos, mas que têm o poder de destruir a terra, se cair em cima dela. E Deus, com uma palavra, lançada uma vez, sustenta esses astros. Glória a Deus. Esta mesma Aleluia. autonomia e autoridade está sobre nossa vida. Agora que nós estamos reconciliados com Cristo, reconciliados com Deus, na presença Aleluia. do Espírito Santo. Esse mesmo poder é manifestado hoje em nossas vidas. Só que nós temos dificuldades para acreditar nessa manifestação. Aleluia. É tipo aquela coisa. Às vezes é vergonhoso para dois homens desse tamanho. Você está vendo eu e o Félix. Para alguns pode ser vergonhoso, mas nós nos abraçamos, nos beijamos e dizemos que nos amamos. É verdade. Mas muita gente não consegue fazer isso com Jesus. Porque não consegue entender a união, a comunhão que existe entre você e o seu Deus. O seu Deus é capaz de parar tudo para te socorrer. Glória a Deus. Ele é capaz de movimentar tudo. E ele provou isso na Bíblia quando Josué foi para a batalha. Clamou e o sol parou. Aleluia. Quando Arão e Moisés levantavam as mãos em meio à peleja, e quando eles baixavam a mão cansados, os inimigos venciam, mas quando eles levantavam a mão, Deus usava aquela hora e Israel prevalecia. Você vai ver quando Débora, a profetisa, desce para a batalha, e aliás fica assistindo a batalha, e Deus manda uma chuva, e todas as carroças se aterram em lama. E Deus conduz o seu povo com maestria. Mas preste atenção, que quando Deus abre o mar vermelho e o povo passa, a primeira coisa que eles fazem é reclamar de sopa de cebola. Glória a Deus. Ingratidão. Eles reclamam de sopa de cebola. Eles começam a reclamar de um monte de coisa. Na frente deles tem uma coluna, irmã, de fogo. De noite. E de dia tem uma nuvem que os protege do sol. Aleluia. E por incrível que pareça, eles Glória a conseguem Deus. reclamar que não tem sopa de cebola para tomar. Eles conseguem reclamar ao ponto de ficarem mal-humorados e tentarem matar Moisés e Arão. Porque não entendem o que Deus está fazendo com os seus filhos. Por 40 anos andaram com a mesma roupa. Cresceu sandália junto com o menino, cresceu roupa junto com o menino. Menina agora que tinha 7 anos, agora tem 47. Está com a mesma roupa. Tem 7 anos. A mesma roupa tem 7 anos. Mesma roupa. Tinha maná para descer. E o maná
segundo alguns dizem, assumia a forma do que você queria comer. Não a forma, o gosto. Ele era um bolo. Mas se você quisesse comer uma panelada, ele vinha com gosto de panelada. Ele vinha com gosto do que você quisesse comer. E o povo reclamou que só comia bolo. Glória a Deus. Começou a dizer que queria carne. Aí Deus manda umas avoantes. Eles comem carne até se empanturrar. Reclamam que estão com sede. Deus leva até eles lá para o deserto de Mara. Eles tomam água amarga, reclamam que a água está amarga. Moisés vai lá, bate na rocha, sai água doce. Eles reclamam que estão no deserto. E reclama. E Deus diz assim: vocês não percebem o bem que eu faço a vocês. Glória a Deus. Não enxergam. Não enxergam que há 40 anos estão com a mesma roupa e ela não precisa ser mudada. Não percebem que eu sustento vocês todos os dias. Não percebem que nem o frio e nem o calor os consome. E do mesmo jeito hoje, em grande parte da igreja, sem conseguir compreender o amor do seu Deus por você. Você consegue compreender o que é ser propriedade particular? Se alguém tentar invadir a sua casa, o que é que você faz? Você vai brigar até dizer chega. O problema é que nós temos vida finita. Quem quiser brigar com o dono da casa, ou seja, Deus, tem que ser imortal. Aleluia. E tem que ter mais força do que ele. Aí a tribulação chega e você vai ver nesse mesmo capítulo 5, ele diz assim: e nós nos alegramos com as tribulações. Eita Deus. Nos alegramos com as tribulações, porque nelas, por incrível que pareça, ele vai dizer: está derramado o amor de Deus. Vai entender, né? As tribulações, elas produziram algumas coisas, elas produziram experiência, elas produziram paciência, e quando você está firme na presença de Deus, entendendo que aquilo ali é nada mais, nada menos do que o amor de Deus sendo manifesto em sua vida, você se firma e nada lhe abala. Mas como assim, pastor? Eu estou em luta, eu estou em adversidade, eu estou num problema grande. Como é que isso me ajuda? Vou te explicar biblicamente. A Bíblia diz assim: a consolação que você recebe do Espírito é a mesma que você vai passar por que vai vir depois. Ou seja, um dia nós seremos pais e avós. Sem experiência de vida, nossos filhos e netos vão perecer. Então nós apanhamos um pouquinho, até mesmo porque nós somos teimosos. Mas apanhamos um pouco. Quando adquirimos experiência, nós começamos a ensinar os outros. Aí nós ensinamos os filhos, ensinamos os netos, ensinamos os sobrinhos, e vamos ensinando, conduzindo mais uma geração na presença de Deus. Aí quando você tiver com seus 80, 70 anos, você se sente e você vê o Salmo 128 se cumprindo em sua vida. Aquele que teme ao Senhor, ele tem uma mulher frutífera, ele trabalha do suor do seu trabalho, ele tem a renda garantida, ele tem uma mulher frutífera, e o Salmo vai terminar dizendo que você vê o bem de Jerusalém. Por quê? Porque você criou uma nova nação, firmada e baseada em Cristo, e esta nação, baseada em netos, filhos, vão abençoar a próxima geração que vier. Mas nós nos prendemos muito a nós mesmos. Olhamos demais para a nossa vida, para o que queremos e sonhamos, e não deixamos Deus levar, conduzir. E não pensamos numa seguinte coisa: ao meu redor tem gente que precisa mais de Deus do que eu, porque eu tenho comunhão com Ele, eu tenho proximidade com Deus, eu posso conversar com Ele, porque não foi eu que fui até Ele, foi Ele que veio até mim. Ele me reconstituiu
como seu filho. Ele me deu abertura para que eu entrasse no seu trono, para que eu entrasse dentro de todo o seu reinado. E agora, eu posso me ajoelhar, sentar, deitar, não importa, contanto que eu entre com o coração aberto diante da presença de Deus, para me expor. Senhor, pequei sobre isso. Senhor, fiz aquilo de errado. Senhor, me conduzi, me reportei errado dessa forma. Senhor, não era para mim ter tomado essa atitude, mas eu tomei. Senhor, eu fiz isso ou aquilo. Aí nós vamos entrar no outro ponto da reconciliação. Esse é o primeiro, onde você se reporta para Deus. Mas tem um segundo, que eu vou já encerrar, que é onde ele diz no verso 11, não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, Deus modificou a nossa forma de pensar, a nossa forma de se aproximar dele. E agora ele se aproxima de nós. Aleluia! E agora ele nos mostra o seu reino. E agora ele nos mostra as virtudes que estavam ocultas em Cristo Jesus. Mas onde é que eu vejo isso, irmão? Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia e vou entender que Cristo morreu para me salvar, como ele vai dizer aqui, no capítulo 4, os versos 23, 24 e 25, vai dizer assim: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor, ao qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Um dos motivos de Cristo ter ressuscitado foi para pagar os nossos pecados. Glória a Deus! Eu quero que você saia daqui hoje entendendo uma coisa: você não é um gigante, você não é um leão, você não é um homem super poderoso, uma mulher super poderosa que vai agora orar e Deus vai fazer chover labareda de fogo sobre qualquer lugar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero exemplificar isso na vida de Paulo. Vocês acreditam que Paulo tinha 1,5 m? Era manco de uma perna, quase cego de um olho, sofria de vários problemas. Aparece isso na Bíblia. Aparece que Paulo é um homem indestrutível. Ninguém consegue parar ele. Enquanto encarceram ele em Roma, a guarda pretoriana, que era a principal guarda do imperador, é toda evangelizada, ou quase toda. Se não me falta mesmo, eu não tenho números exatos, mas são aproximadamente entre 20 e poucos mil pessoas. É mais ou menos isso, eu não sei ao certo. Mas eu sei que Paulo, encarcerado, evangeliza mais do que nós somos. Paulo, aprisionado em uma prisão, consegue fazer a obra de Deus, e nós temos a liberdade para pregar o Evangelho e não conseguimos sair dos nossos dilemas. Eu não consigo enxergar a abertura do Evangelho para mim. A porta que foi aberta para mim. Ou seja, você é justificado dos seus pecados. Você não é justo, é justificado. Então, aí você vai entender quando Paulo diz assim: então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque agora são conduzidos pelo Espírito Santo. Então, ninguém mais pode condenar, ninguém mais pode apontar pecado. E o salmista Davi vai dizer assim também: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado algum. Isso somos nós. Deus não imputa pecado à nossa vida. Enquanto confessamos, enquanto estamos numa vida de gratidão e devoção a Deus. Glória a Deus.
É verdade. E porque podemos ter uma vida de gratidão e devoção a Deus, porque Ele nos conduz a isso. Basta você crer. Crer. Jesus me salvou. Deu sua vida para mim. Então a minha forma de viver foi transformada. Eu não vivo mais minha vida, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo agora trabalha em mim. Glória. Você vai ver Paulo dizer: Deus opera em um de uma forma, em outro de outra, em outro de outra. Não importa, é o Espírito de Deus em cima deles, operando para abençoar os outros. Satanás tem prendido muitos nas ciladas da vida. Tem amarrado, não tem feito, permitido que a gente consiga produzir dentro do nosso próprio lar às vezes. Mas eu quero que você entenda que isso é uma mentira. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Cristo Jesus é a base firme de qualquer lar, de qualquer família, de qualquer cristão. Ela é uma base indestrutível. Ninguém consegue rachar a pedra de esquina. O firmamento em Cristo está baseado todo o Evangelho e toda a ação de Deus. É inquebrável, é indestrutível. Então, quando você pensar que fraquejou, pense numa coisa: você só olhou errado. Eu quero encerrar com um breve testemunho. Eu sei que as horas já são avançadas, mas está aqui minha esposa. Ela não podia gerar filhos. 7 meses e meio de gestação. Ela tem diabetes. A maior preocupação é que ela descompense de vez e a criança cresça muito grande. Está crescendo no peso ideal. Está crescendo no peso ideal. Eu oro por essa criança há 4 anos. Aleluia. Pedindo a Deus que seja feita conforme a vontade de Deus. Sabe quanto foi que eu gastei com o enxoval da minha filha? R$10. Isso em 2. Em 2. Fralda. Recebi sacola de roupa. Eu tenho roupa para ela até os 3 anos. Se ela não puxar o pai e a mãe. Se ela puxar o pai e a mãe, eu acho que não vai ter roupa por muito tempo não. Mas se ela puxar para ser mais magrinha, ela vai ter roupa até os 3 anos de idade. Aí eu pergunto a vocês: o que foi que eu fiz para merecer isso? Nada. Porque a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Ele é bom. E a sua bondade e a sua misericórdia estão à nossa direita e esquerda. Se eu disser para você que eu fiz alguma coisa para merecer, enfim, nada. A única coisa que eu tenho para apresentar diante de Deus, na minha consciência, são os pecados cometidos. Não há justiça e não há nada em mim que possa me orgulhar e dizer diante de Deus que eu sou alguma coisa. Mas antes a fidelidade de Deus, a minha vida, a minha história, um ex-alcoólatra, um prostituto, um blasfemo, um homem que odiava a Deus, mas que Deus me amou. E não há resposta, não há doutrina, não há certeza, não há nada que possa dizer: você mereceu, eu não merecia. Eu não mereço nada do que Ele me faz, me fez e irá fazer. Não mereço o seu amor, a sua graça. Não mereço o seu Espírito. Mas Ele resolveu me amar. Ele resolveu cuidar de mim. Resolveu me dar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não significa carro, não significa riqueza, mas Deus está hoje no meu lar. Poder orar, agradecer a Deus por cada prato de comida que tem, porque dinheiro não tem, mas graças a Deus comida aparece.
Se eu fosse olhar para a minha situação, estaria doido. Fui questionado com fibromialgia. Já passei por 8 depressões, as consequências dela, fibromialgia. Agora estou hipertenso. Descobri que estou com pressão alta. É só bomba, 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 bomba. Se for olhar para isso, meu irmão, esquece uma coisa chamada graça. Graça. Favor imerecido. Ou seja, atribua a sua vida e dedique a sua vida a Deus. Aleluia. Eu quero encerrar com essa seguinte frase. Jesus ele diz assim: aquele que perder a sua vida vai achá-la, mas aquele que ganhar a sua vida vai perder, porque a vida é o maior bem que nós temos. Glória a Deus. Enquanto você acha que ganha, conseguindo e conquistando, dentro do reino de Deus você está perdendo. Mas quando você perde para abençoar outras vidas, para abençoar outras histórias, para abençoar outras casas, para abençoar outros seres humanos, você começa a ser abençoado. E você começa a ver Deus em coisas tão simples, em coisas tão simples, que você nem imagina. Eu hoje lavei meu carro e terminei de lavar o carro doente. Mas estou aqui feliz. Você sabe por quê? Porque o meu Senhor vive. O meu Senhor é eterno. Glória a Deus. O meu Senhor é o Todo-Poderoso. E não há nenhuma obra maligna que possa me impedir de propagar o nome do Senhor, meu Deus. Não há ninguém que possa me dizer que eu não posso pregar sobre Jesus Cristo. E no dia que disserem, vou preso. Mas não paro de anunciar o nome daquele que um dia me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que me deu da sua graça, do seu amor e do seu perdão. Me transformou em um homem. Mudou minha vida, transformou minha história. E hoje, um homem que dizia palavrões contra Deus, hoje senta na sua cama. E do jeito que você está me vendo chorar, é assim que eu fico no meu quarto. Chorando, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça. Ame a Deus. Se apoie em Deus. Deixa o resto de lado, irmão. Esse mundo é passageiro. Paulo diz que nenhuma dessas tribulações aqui podem se comparar à glória do que está por vir. Se apoie no que está por vir. Não caminhe por vista, caminhe por fé. Olhe para Cristo como o caminho no qual você vai percorrer. Cristo passou por aflições, lutas, adversidades, mas ele termina dizendo: eu venci, vós também vencereis. Então não desanime, não pare sua caminhada, não pare de guerrear, não pare de forma alguma, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele é o dono da sua vida e o dono da sua história. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.